Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus, sejam todos muito bem-vindos ao programa Atributos de Deus. Nós vamos passar esses momentos, esses minutos com você, com os nossos convidados, para tratarmos deste assunto tão maravilhoso, tão profundo, sobre o nosso Deus, os atributos do nosso Senhor. Que coisa gloriosa, que honra, que coisa maravilhosa é falar do nosso Deus. Não é tarefa fácil, porque o nosso Deus, ele é perfeito. O nosso Deus, ele é infinito, ele é amoroso, ele é maravilhoso. E nós temos aprendido aqui, nos episódios anteriores, que os atributos de Deus, como eu disse, são infinitos. Mas nós temos abordado 3 atributos principais do Senhor, que é o seu poder. Ele tem todo o poder, ele é onipotente, ele é onisciente, ele conhece todas as coisas e ele também é onipresente, está em todos os lugares. Então, Deus é o ser perfeito para nos alcançar e para atender todas as nossas necessidades. Então, nós queremos já estar apresentando os nossos pastores, nossos convidados de hoje. A paz do Senhor, pastor Giovanni. A paz do Senhor, pastor Márcio. Paz do Senhor, Josimar. Pastor Márcio, alegria estar aqui novamente. Amém. Queridos, hoje nós temos um tema para estar abordando. O nosso tema hoje é a conversão de Cornélio. Esse texto se encontra em Atos, capítulo 10, lá no versículo 30 a 32. Pediria para o ungido Josimar pudesse ler para todos nós. E disse Cornélio: há 4 dias estava eu em jejum até esta hora, orando em minha casa a hora 9. E eis que diante de mim se apresentou um varão com vestes resplandecentes e disse: Cornélio, a tua oração foi ouvida e as tuas esmolas estão em memória diante de Deus. Envia, pois, a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Este está em casa de Simão, o curtidor, junto ao mar, e ele, vindo, te falará. Amém. Hoje nós vamos falar sobre a conversão deste homem chamado Cornélio. E essa conversão, ela foi tão espetacular, foi tão cheia de experiências, que nós resolvemos pegar este exemplo para ressaltar os atributos do nosso Senhor, a maneira como Deus opera com seus poderes para alcançar a vida do homem. E nós vamos falar sobre isso. Então vamos começar. Queridos, pastor Giovanni, gostaria que você dissesse, primeiramente, quem foi Cornélio? Cornélio foi um centurião, da corte italiana. Ele era um homem temente ao Senhor. A Bíblia fala assim que ele fazia contínua oração. Então ele tinha uma vida voltada a buscar o Senhor. Sim. Homem temente a Deus, diz a palavra. Um homem bom, dava esmolas. Não só ele, A Bíblia fala assim que toda a sua casa. E interessante que a palavra cita que Deus recebia, olha só, as suas orações e as suas esmolas subia diante do Senhor. Que interessante, né? Já nesse aspecto, pastor Márcio, a gente observa a onisciência do Senhor. O Senhor conhecia a vida daquele homem. Bem, é bom dizer também, pastor Giovanni, que Cornélio, ele era um gentil, ele era um soldado, um oficial romano. Lembrando que Deus iniciou a sua obra usando os apóstolos, os 12 apóstolos, alguns discípulos, mas na maioria ali judeus. No Pentecoste também, judeus. E agora Deus começa a fazer algo diferente no meio de outras nações, centurião romano. Não é verdade? Isso. Muito bem.
Falando em gentil, Josimar, a palavra gentil, não com L, mas com O, essa palavra é uma palavra que talvez algumas pessoas que não estão acostumadas a ler a palavra de Deus ainda não sabem. Quem eram os gentios, Josimar? Os gentios são aquelas pessoas que não fazem parte da nação de Israel. Isso. Vale ressaltar que no Velho Testamento, a aliança de Deus foi com Israel. Exatamente. Então, Deus escolheu os patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó, de onde se formaram as 12 tribos. Exatamente. Então, se nós vemos na palavra, o Velho Testamento, nós temos a lei, os 10 mandamentos, o Deus de Israel, muitas vezes frisado na palavra. Exatamente. Então, tudo voltado para Israel. No Novo Testamento... O próprio culto, né? O culto, os sacerdotes, os levitas que trabalhavam ali no templo, né? Só que no Novo Testamento, o Senhor Jesus fez um novo pacto. Por quê? Porque Israel não recebeu o Messias. Então, a partir desse momento, com a rejeição de Israel, Deus levantou para si um novo povo, que foi a igreja gentílica. Que maravilha. Tem até um texto na palavra, lá em João, capítulo 1, verso 11, diz assim: veio para os que eram seus, e os seus não receberam. Mas Deus todos os que receberam. Todos que receberam, Deus deu o direito de serem chamados glória a Deus, filhos de Deus. Então, Louvado essa nova aliança, a igreja gentílica, ou seja, todas as nações, podem agora alcançar essa grande bênção. Louvado seja o Senhor. Quer dizer que nós podemos aqui afirmar que quando o Senhor trata com Cornélio, ele já está cumprindo uma profecia, um projeto do início da igreja no meio dos gentios, das nações. Amém? Bem, Pastor Giovanni, você poderia citar, descrever como começou, como se deu essa conversão de Cornélio? Como que Deus operou? Eu disse aqui no início que foi uma ação extraordinária, né? Sim. A palavra nos fala que Cornélio, a hora nona, aproximadamente às 3 horas da tarde, que foi a hora do sacrifício. Que foi a hora do sacrifício, né? Jesus. Ele subiu para orar, estava orando e o Senhor enviou um anjo. Glória a Deus. Né? E o anjo falou assim: olha, Cornélio, as suas orações foram ouvidas, as suas esmolas subiram até o trono de Deus. Amém. É interessante porque a oração ela é fundamental na vida daquele que conhece, mas quer continuar a conhecer mais ao Senhor. E nesse momento de oração, o Senhor se revela a Cornélio, a sua onipresença, né? E ele fala assim: olha, tem um servo meu em Jope, o nome dele é Simão Pedro, está na casa de Simão o curtidor. Deu até a profissão dele. Isso. Que está ao lado do mar. De frente para o mar, né? De frente para o mar. E falou assim: envia homens lá e ouça o que ele tem para te dizer. Que revelação, né? Que coisa assim detalhada. Deu nome, sobrenome. Onde estava. Simão, por sobrenome Pedro, deu o endereço onde ele estava. O dono da casa, que se chamava Simão também. A profissão do dono da casa, coisa maravilhosa. E Jope é uma cidade, porque Cornélio morava em Cesareia, esquecemos de dizer, Cesareia Marítima, né? Essa Cesareia ficava aproximadamente 50 a 60 quilômetros de onde estava Pedro, que era Jope, atual Jafa, né? 60 quilômetros. E o Senhor, então, aponta essa localização, né? Isso. Nos chama a atenção que aqueles que têm um coração inclinado a conhecer o Senhor, obedecem. Que maravilha. Maravilha. Então isso é uma coisa que nós temos aprendido desde os primeiros passos que damos ao lado do Senhor. Glória a Deus. É importante obedecer. E ele não estava assim firmado somente naquilo que ele tinha, mas naquilo que ele estava ansioso por aquilo que estava por vir.
Que maravilha. Então ele faz aquilo que o Senhor determina a ele. Pega 2 dos seus criados, mais um soldado piedoso, diz a palavra, e enviou para Jope. A bênção é que a Bíblia fala assim que Pedro subiu ao terraço para orar, e Pedro estava orando, teve uma visão que descia do céu um lençol com animais, quadrúpedes, répteis, e o Senhor fala assim: Pedro, mata e come. E Pedro, aquilo era contra a lei. Pedro então fala assim: não, Senhor, nunca entrou nada imundo na minha boca. E o Senhor fala assim: Pedro, não torne... Os judeus não comiam todo tipo de carne, né? Isso. Não torne imundo aquilo que já foi purificado, aquilo que eu purifiquei. E o Senhor fala assim: olha, vão vir 3 homens aqui, atende aquilo que eles te solicitarem, né? E Pedro termina de orar, os 3 homens que Cornélio havia enviado já estavam lá. Glória a Deus. E Pedro também foi fiel àquilo que o Senhor determinou a ele. Pega ele, mais alguns dos seus, vão até Cesareia. Cornélio tinha convidado, a Bíblia fala assim que alguns íntimos amigos, né, e alguns que eram seus conhecidos, para ouvir aquilo que Pedro tinha. Glória a Deus. Então, é uma coisa interessante quando aquele que teme ao Senhor, aquele que ora, ele está aberto a querer mais do Senhor, conhecer mais do Senhor, né? Glória a Deus. Glória a Deus. E esse encontro, podemos dizer, Josimar, profético, foi promovido por um Deus onipresente. Exatamente. A grande bênção dos atributos de Deus é sabermos que Ele está presente em todos os lugares. Glória a Deus. Então, o Senhor estava presente com Cornélio, deu todas as orientações, mas o Senhor também estava com Pedro. Glória a Deus. Onde também direcionou Pedro, mesmo com a cultura judaica que ele tinha, ele obedeceu, porque era uma revelação do Senhor e mostrando que a onipresença de Deus aqui promoveu, direcionou para que houvesse esse encontro profético, para que a bênção da salvação pudesse se estender agora ao povo gentil. Glória a Jesus. Então você vê bem evidente aqui, queridos, os atributos do Senhor se manifestando em favor da salvação de um homem, de uma família, de um povo. Você vê o poder de Deus, você vê a presença de Deus e o conhecimento do Senhor, aquele que sabe endereço, nome, sobrenome, profissão e aquilo que vai no nosso coração. E eu gostaria até de fazer aqui uma pausa, queridos companheiros, para dizer algo que me ocorreu. É muito comum nós vermos na palavra de Deus, e às vezes nos nossos dias, pessoas sendo alcançadas, pessoas necessitadas, né? Enfermas, pecadores. Jesus alcançou muitos, né? Muitas pessoas pobres, enfermas, afligidas por espíritos maus. Mas o Senhor aqui fala de um homem bom, de um homem temente a Deus, né? Ele, apesar de ser ali romano, provavelmente já estava convertido ao judaísmo, já buscava o Senhor com jejuns, com oração, mas Deus tinha algo maior para ele. Ele era um homem bom, participava ali de boas ações, pode ser o teu caso, mas o Senhor tinha algo muito maior para ele. Ele não conhecia o batismo com o Espírito Santo. Ele não conhecia a igreja como corpo onde o Espírito dirige todas as coisas. Ele não conhecia uma obra redentora, salvadora, uma operação mais profunda do Espírito Santo. E Deus viu aquele coração
aquele homem, aquela família, boa família. E o Senhor quis trazê-los para uma obra verdadeira. O Senhor quis trazê-los para o corpo. Eles eram bons, mas eles eram bons ali, sozinhos em casa. Agora Deus traz Cornélio e sua família para o seio da igreja fiel. Deus tem também uma grande bênção para você que nos acompanha, você que já tem temor de Deus, você que já segue preceitos bíblicos, né? É um homem, é uma senhora de bons corações. Nós queremos dizer que existe uma obra maravilhosa do Espírito Santo. É uma obra eterna, onde o Senhor tem nos chamado também. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Pastor Márcio, interessante a gente observar que quando Pedro começa a pregar, testemunhar, ele testemunha daquilo que ele viveu. Isso. Ao lado do Senhor Jesus, né? E o fiel, ou a igreja fiel, ele testemunha daquilo que ele vive. Amém. E à medida que ele foi pregando ou testemunhando, porque a pregação dele e o testemunho era uma coisa só. Sim. A Bíblia fala assim que caiu sobre eles o Espírito Santo, Glória a Deus. todos os que ouviam a palavra. Como é importante a gente ouvir a palavra. Glória a Deus. Por quê? Porque é o momento, o homem faz a sua parte como servo e o Espírito Santo visita, porque está dentro de um projeto de um Deus que conhece todas as Louvado coisas. seja o Senhor. Glória a Deus. Dentro desse aspecto, sobre aquilo que temos estudado até aqui, nós queremos lembrar, Josimar e pastor Giovanni, que eram, podemos dizer, crentes já. Era uma família de crentes, mas que não tiveram a experiência do Pentecostes, a experiência do batismo com o Espírito Santo. E ali, quando Pedro chega e anuncia Jesus ressurreto, eles são batizados com o Espírito Santo e começam a falar em outras línguas, inclusive, tendo a mesma experiência do Pentecostes. A partir daquele momento, eles provam a mesma experiência do Pentecostes, que é a visitação do Espírito Santo. Louvado seja o Senhor. É verdade? Poderíamos falar que aquela família estava conhecendo uma nova fase dentro do plano espiritual e profético para eles. Amém. Glória a Deus. E esse encontro, hein, Josimar? Que coisa de Deus mesmo, que coisa maravilhosa que o Senhor promoveu, essa sincronia, né? Quer dizer, o Senhor operou lá na casa de Cornélio, no seu coração, e aqui com Pedro, se revelando a Pedro também, e o Senhor promove essa união que, podemos dizer, foi tudo promovido ou preparado pelo próprio Senhor, não é verdade? Glória a Deus. É importante frisar que a obra de Deus não é algo aleatório, não é por acaso. Coincidências. É coincidência. Então, o que Deus havia falado com Cornélio, o que Deus havia falado com Pedro, agora o Senhor promoveu o encontro entre eles. Aleluia. Tanto Pedro como Cornélio estavam dispostos a obedecer. Isso é um fato, porque eles se encontraram. Sim. Pedro relata a visão que ele teve, Sim. fala da direção que o Senhor deu, e Cornélio também fala a mesma coisa. Olha, eu estava buscando aqui, eu estava orando, eu estava em jejum há 4 dias, e nós queremos ouvir o que você tem a Coisa dizer. maravilhosa. E nós vemos que Pedro, ele não falou dele, não vou falar de atributos dele, não. Ele anunciou a palavra, ele falou de Jesus, aquele que havia morrido, mas que estava vivo, havia ressuscitado. Falou que o Senhor Jesus era o juiz dos vivos e dos mortos. Então, toda a relação que nós vemos aqui é para apresentar o atributo de Deus, para que a salvação viesse a fazer parte dessa família agora. Amém. Um detalhe que eu percebi de como que Cornélio precisava mesmo ser mais doutrinado, estar mais aperfeiçoado. Quando Pedro chega na casa dele, pastor Giovanni, ele se ajoelhou para Pedro.
Ele se ajoelhou e Pedro disse, não, levanta, eu também sou homem. Como você, né? Então, queridos, nós temos esse entendimento, quando nós conhecemos na intimidade o nosso Deus, nós sabemos o quê? Que na obra do Espírito Santo, toda honra, toda glória, toda adoração pertence só ao Senhor. Nada para Pedro, para Paulo e seja para homem algum. Nós nos dobramos a homem algum, o único que merece. E Cornélio inocentemente tinha esse entendimento de estar se prostrando diante de homens, né? E às vezes a pessoa, quando ainda não conhece os atributos de Deus, ele também mistura essas coisas. Mas quando você passa a conhecer a grandeza do Senhor, a perfeição do nosso Deus, você entende que nós, homens, somos todos iguais. Amém? Glória a Deus. Nós contamos uma experiência aqui, amados, acerca da Bíblia. Mas será que essa operação ficou no passado? Será que batismo do Espírito Santo, dons espirituais, essas operações aqui de sinais, será que são coisas da igreja primitiva? São, pastor Giovanni? Não, elas acontecem hoje, graças a Deus, né? Nós somos fruto de uma experiência dessas operações, desses atributos que passamos a conhecer através da bênção que o Senhor dispensou, né? Que derramou sobre as nossas vidas. Eu me recordo de uma experiência, uma senhora, o Senhor deu um dom, né, para o culto. O Senhor mostrou que viria uma senhora para a igreja e ela não estava grávida, não tinha boas notícias sobre a sua gravidez, tinha passado por 2 médicos e os 2 tinham dado o mesmo parecer, que não era favorável à sua gestação. E o Senhor falou que entraria uma mulher que ela tinha recebido na igreja, à noite, que ela tinha recebido a palavra de derrota, né? Sim. Mas que o Senhor ia dar vida. Que maravilha. E essa jovem senhora estava em uma das nossas igrejas, assistiu o culto, se identificou com aquilo que o Senhor falou, e o neném nasceu bem. Glória a Deus. É um jovem hoje na presença do Senhor. Maravilha. Essa experiência, essa manifestação do Senhor, ela continua nos nossos dias. Louvado seja o Senhor. Glória a Deus. Salvando, operando, fazendo conhecer ainda mais o Senhor. Amém. É tão atual, né, Josimar, que nós estávamos anteontem mesmo no culto lá na igreja do Maria Cecília, em Londrina, e houve uma experiência, não é verdade? Exatamente. Nós estávamos no culto profético. Sim. E o Senhor deu um dom espiritual mostrando a necessidade de um homem que estaria no culto naquele dia. A necessidade, a revelação que o Senhor deu é que o Senhor o havia livrado da morte. Que maravilha. O culto se processou, o Senhor operando, visitando a igreja. E no período da assistência, nós abordamos esse homem e ele se identificou: olha, eu sou esse homem. Glória a Deus. Deus me livrou da morte. Relatou-lhe a sua experiência e nós podemos ali comprovar, aleluia, que o Espírito Santo, ele opera no meio da igreja. Que maravilha. E Deus, ele faz isso não para expor o homem, sim, mas para se relacionar, assim como foi com Cornélio e Pedro. Glória o Senhor a Deus. mostrou detalhes da vida de Pedro, detalhes da vida de Cornélio para Pedro, Glória e o Senhor a Deus. mostrou o que o Senhor queria fazer a Cornélio. Então, o Senhor faz isso para se revelar ao coração do homem. Podemos, então, concluir e comprovar e testemunhar, queridos, que o Deus é o mesmo, que a obra é a mesma. Glória a e Deus. nós vivemos a mesmíssima experiência do Pentecostes, onde pudemos provar o poder de Deus, a sua sabedoria, o seu conhecimento e principalmente a sua presença no nosso meio. Eu gostaria de me despedir dos pastores, pastor Giovanni, né? Obrigado pela presença, pastor Giovanni, a paz do Senhor Jesus, mande um forte abraço às igrejas de Rolândia, às igrejas de Cambé e também lá do Oeste, né? Pastor Giovanni, tivemos um evento lá em Foz do Iguaçu falando nisso,
Fala aqui um pouco dos irmãos ali de Foz do Iguaçu, Medianeira, Cidade do Leste. Como foi o evento? Tivemos um evento no último final de semana e foi algo marcante, Glória a né? Deus. Para nós, para os irmãos, aquilo que o Senhor operou, aquilo que o Senhor fez, Aleluia. né? Essa bênção, esse derramar do Espírito Santo, e nós só temos motivos para glorificar. Aleluia. Glória a Deus. O nosso grande abraço a todos Amém. aqueles que nos ouvem, aos amigos, aos nossos queridos. Amém. O Josimar está um pouquinho mais feliz, né, Josimar? Vai ser papai. Glória Vai a ser Deus. papai, glória a Deus. O nenê da Tati, glória a Jesus, que Deus abençoe. Amém. A paz do Senhor, Josimar, obrigado mais uma vez pela sua presença. Amém. Pai, Senhor Pastor Márcio, Pai, Senhor Pastor Giovanni, sempre uma alegria estar aqui. Glória a Deus. Queridos, nós estamos encerrando esse episódio dos atributos de Deus que fazemos com muito prazer. Como falamos aqui na nossa introdução, falar do nosso Deus é uma alegria, é uma honra muito grande. Não é fácil, porque os atributos de Deus fazem de Deus a maior expressão da perfeição. E falar do que é perfeito não é fácil. Nós nos apoiamos em exemplos bíblicos, em experiências nossas desta obra. Tudo para quê? Para mostrar para você que nos acompanha que Deus conhece o seu endereço, que Deus conhece seu nome e sobrenome, mas que Deus conhece o clamor do seu coração. Mas Ele quer dizer também através deste programa, há uma obra, glória a Deus, Aleluia. é uma obra eterna. Amém. Não estamos dizendo que é a Igreja Cristã Maranata, mas há uma obra e Deus tem realizado essa obra no nosso meio. Glória a Deus. E neste exato momento, certamente o Espírito Santo está tocando o seu coração. Venha conhecer, venha participar de um culto. Deus tem movido todas as coisas, céus e terra, para promover a tua salvação, a nossa salvação, a salvação da igreja fiel. Sabe por quê? Porque em breve Jesus vem. Aleluia. Glória Ele a vem Deus. buscar a sua igreja. Que Deus abençoe a todos. Abraço, a paz do Senhor Jesus.